Sim, mais um episódio repleto de diálogos, mas que anda com a história e é repleto de referências. Parece que esse arco de Commonwealth, todo episódio vai ter um monte de referência muito louca. Você quer saber sobre isso e como que a história vai andar? Cola nesse vídeo pra essa análise. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta sim, meu querido, pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio da última temporada de The Walking Dead, temporada 11. No caso agora falar do episódio 12, chamado The Lucky One, o sortudo. E sem comentar muito, já vamos direto ao ponto. Clica nesse like aí, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, já quero começar isso aqui, né, dando minhas primeiras impressões, dizendo que é um episódio de muito diálogo com pouca ação, mas que é um negócio que não foge do normal de The Walking Dead. Toda temporada sempre tem um episódio assim. Ainda assim, pelo menos anda com a história e constrói pra gente, mostra qual que é o papel principalmente de Maggie, Lance e Pamela Milton nesse momento. Indo direto pra abertura, temos um início baseado em um flashback muito bem utilizado, né, de explicações sobre a questão da Stephanie, né, a Stephanie original, que na verdade a gente descobre que o nome dela real mesmo é Max e o tal Stephanie é só um nome fictício que ela tirou do nome da mãe dela. Só que assim, ainda falando dessas primeiras cenas, me chama muita atenção ela montando o rádio e tudo mais, e a vibe com trilha sonora que é criada dessa abertura. Parece muito a abertura de um filme ou série adolescente, principalmente nessa cena aqui que eu quis destacar. Ela deitada na cama, com o rádio falando com seu grande amor platônico. É meio estranha essa abertura. Parece que cada episódio desses do arco de Commonwealth, você vê uma coisa assim que você fala assim, gente, isso aqui não é The Walking Dead. Mas isso no caso eu não falo nem criticando, é porque eles precisam mudar mesmo, né, e continuando. Tudo melhora quando a gente tem a inserção do Mercer na história, que tem se mostrado um personagem de poucos diálogos e tudo mais, mas que sempre dá uma destacadinha quando ele aparece. Aqui a gente vê mais da relação dele com a irmã. A gente vê mais do comprometimento dele em servir a comunidade, em trabalhar lá, a ponto de ficar bravo com a Max. Só que também um ponto muito importante que eu preciso falar é que na sequência disso a gente continua para mais explicações lá da Max e temos um ponto que não ficou muito claro que eu vou ter que falar em mais detalhes, que é justamente sobre a questão da Shira aqui, né? Quando volta naquelas cenas dela pegando sorvete lá pro Eugene e tudo mais, é explicado que ela só apareceu usando as mesmas falas do que a Max falava no rádio e se assumindo como Stephanie, mas não é explicado como que descobriram isso e fizeram essa personagem falsa pra apresentar pro Eugene. Pra quem não entendeu, né, isso deve ter acontecido quando ouviram os áudios, né, que os áudios foram interceptados, eles devem ter ouvido, não identificaram que era a Max falando no rádio, que ela usou o codinome de Stephanie e a voz eles não reconheceram, e justamente como não acharam ninguém a responsável, eles decidiram executar e criar a personagem. Então eles ouviram os áudios, viram que a mulher se denominava como Stephanie, falou pra ela se colocar como Stephanie, e falou pra ela imitar tudo que foi falado ali nos áudios. É basicamente essa a explicação. E assim, um ponto positivo do episódio é que é uma explicação rápida e objetiva, nem toma tanto do episódio esse ponto. E no meio dessa explicação também preciso ressaltar esse momento aqui, que finalmente na série a gente vê pela primeira vez o escritório de Pamela Milton, né? Meio que tipo, a primeira vez que a Pamela aparece nos quadrinhos é numa cena assim, e vê que o escritório não é tão igual, eles deram uma mudada, né? Mas também eu preciso destacar o fato de que a série ressalta que o Sebastian realmente é o queridinho da mamãe, mesmo o cara sendo adulto, corta a linha de crédito dele pra ele comer menos e emagrecer. Construção tá ficando bem parecida com os quadrinhos. E é claro, saindo desse foco, indo pra onde o episódio fica mais interessante, com a ida e o tour de Lance e Pamela Milton lá, aqui nessa cena lá no carro, lá a gente começa a entender um pouco mais das intenções, principalmente do Lance. Dá pra ver que ele tá bem mais interessado com esse negócio de ver as comunidades e pegar pra eles do que a própria Pamela Milton, que é a líder. Que já é estranho e é meio que a produção e o roteiro passando pra gente que tá assistindo como se Pamela Milton não fosse tão mal assim. O mauzão de verdade, por enquanto, é o Lance. E o episódio ressalta isso e eu acredito que essa segunda parte, como eu tinha falado, vai ressaltar mais o Lance como vilão, colocando Pamela como vilã mais pro final, na última parte. No caso, é bem legal ver essas cenas que meio que imitam os quadrinhos em alguns pontos, né? O Aaron mostrando aí Alexandria pra Pamela Milton, tipo, lá nos quadrinhos, não, acho que não tem o Lance junto, mas as cenas são muito iguais visualmente, até pelo Aaron se assumindo como Rick Grimes, como eu tinha falado, a barba, o visual. Eu tenho essa cena aqui dos quadrinhos salva, por exemplo, se você for ver um negócio muito similar, eles andando e conversando. Mas continuando, eu preciso falar das referências, né? Um negócio que é puxado lá de trás na história, a gente vê que Pamela Milton reconhece Deanna Monroe e Reg, né? Que são os fundadores originais de Alexandria. Ela conhecia eles antes, então líderes natos acabam que se conheciam. Saindo disso, é claro que esse episódio também dá a oportunidade pra gente
gente de ver ambientes que a gente não via tinha muito tempo, por exemplo, Oceanside. No caso, vale destacar que a introdução de Oceanside é a Pamela na praia lá com o Lance, em uma cena, tipo, mostrando a areia e tal, mas que claramente, até por essa imagem que eu salvei aqui, dá pra ver que foi uma cena feita no estúdio em chroma key. Dá pra você ver nitidamente a diferença de forma visual, o fundo não fica tão ambientado assim. Mas enfim, não vou colocar isso como defeito. Continuando, né, pra pontos positivos, a gente vê Oceanside, como eu falei, a comunidade mesmo, as mulheres trabalhando, vê Rachel na liderança, né, no caso. Muito legal ela se mostrando mais madura, né, agora ela mais firme, mais guerreira, que não se intimida, no caso, né, com a presença deles, dos soldados, inclusive dizendo não tendo o mínimo de medo de dizer não à proposta. Só que, obviamente, tem uma criticazinha que eu preciso dar aí. Eu senti falta da presença de personagens que a gente não vê há um tempão. Exemplo, Luke e Jules, que ficou subentendido que eles ficaram em Oceanside e não mostrou mais. Eu disse, né, aqui no canal por spoilers quando eles aparecem de volta, mas mesmo assim, eles não aparecerem nesse episódio é meio estranho. E a outra, principalmente, é a Cindy. Esse talvez é o maior mistério, tanto de episódios quanto de gravação e vazamentos dessa última temporada de The Walking Dead. Não se sabe, não se viu nem nada. Cadê essa personagem? Cadê essa atriz? Sumiu. Não tem um paradeiro, é como se ela nem existisse em Oceanside mais. Isso é meio estranho, mas não vou colocar isso como uma crítica gravíssima, porque eles ainda vão explicar o porquê dela tá desaparecida de alguma forma, eu tenho certeza. Na sequência disso, a gente tem bem o Lance manipulador, né, como sempre, conversando com o Aaron, dando um destaque de que ele quer Alexandria pra ele, então o episódio vai construindo isso, que o interesse é dele mesmo. Depois disso, temos Maggie. O episódio parte pra mostrar pra gente a perspectiva do primeiro contato dela com o Commonwealth, já que o episódio 9, quando o Lance chega em Alexandria, só pulou uns negócios e deu só uma sugestão de que vai ter treta no futuro. No caso, aos poucos, a gente vai vendo que aquele flash forward Maggie versus Daryl lá vai acabar se realizando em algum episódio. Uma coisa também que eu separei, que eu preciso destacar, é essa cena aqui do Aaron tentando convencer a Maggie, que pela primeira vez na série é citado e confirmado agora que Commonwealth tem aproximadamente 50 mil pessoas. Nos quadrinhos é isso, na série a gente supunha isso, mas ninguém tinha citado isso ainda. Vale destacar também talvez uma das melhores cenas do episódio, que dá uma sensação boa, né? Pamela e Maggie caçando sozinhas, que é meio que a Pamela mostrando que tipo, ó, pode confiar em mim, que eu tô confiando em você. Só que assim, tem um ponto que eu achei meio né também nessa explicação da Pamela do porquê que ela acreditou, o porquê que ela saiu do conforto dela de Commonwealth e foi lá ver essas comunidades todas ferradas. Tipo, nem compensaria, realmente. E a explicação dela é meio que, eu ouvi histórias suas de vocês, vi o quanto vocês são guerreiros e gostei, por isso eu vim. Você que tá assistindo, por mais que você tenha gostado de tudo, você entende que isso é meio superficial, né? Faltou uma explicação mais convincente. E tem um outro ponto sobre essa conversa delas que eu preciso falar interessante. É que Maggie, no caso, cita as maiores referências dela em questão de liderança, que ela aprendeu muito com a Diana Monroe, somada com o que a George, aquela mulher aleatória lá que ela conheceu, ensinou pra ela. Talvez esse seja o ponto mais negativo pra mim do episódio. Esse não tem como eu negar. Faltou demais, meu querido. A gente deve admitir uma referência a Rick Grimes. Como que o Rick, depois de tantos anos vivendo e ajudando ela e o povo sobreviver, não é referência de liderança pra Maggie? Do jeito que a Maggie falou pra Pamela, é como se ela não tivesse aprendido nada com o Rick. Mas enfim, vale destacar a série e o episódio mostrando pra gente que a Pamela não é só aquela líder almofadinha que fica lá só no seu trono e mandando. Ela sabe colocar a mão na massa, mete bala, sabe atirar bem. E depois disso a gente volta pros pontos do Eugene, que talvez são os mais chatos, e nesse ponto também tem um pouquinho de agonia que eu preciso admitir. Eu gostei muito da ambientação, é legal a gente ver cada ponto que eles mostram como se fosse Commonwealth, tal, que todo mundo vive normal, um mundo que não existe apocalipse, mas na conversa dele com a Rosita ficou muito, ele escondendo demais a real, né? Escondendo o jogo, ele não fala realmente quem que é a Max. Óbvio, não dá pra colocar isso como crítica, como erro do episódio, porque tem um motivo pra isso. O motivo é a intimidação que o Lance passou pra ele no outro episódio, 11. Tipo, ele obrigou o Eugene a assinar um negócio que comprova que ele é meio psicótico, meio doido da cabeça. Então qualquer coisa que ele contar pras outras pessoas, pode falar que ele tá viajando. E assim, na sequência, a gente tem toda aquela cena legal também que imita um pouquinho do acampamento deles, dos quadrinhos. Eu quis destacar muito essa cena de Mercer e Daryl, que mostra que eles podem construir uma relação interessante no futuro. Uma amizade, tipo, que eles vão estar do mesmo lado, porque o Mercer meio que fala assim, ó, fique alerta, tá? Commonwealth não é toda essa perfeição não, entendeu? Tem problema, então o Mercer sabe das coisas. A série já tá dando aquele teaser pra gente que num possível problema, guerra, treta no futuro, o Mercer vai estar do lado do bem, podemos dizer. E aí que assim, eu também preciso destacar um outro foco do episódio, que nos últimos 2, 3 tem sempre esse pequeno foco, que é Ezequiel e Carol, né? O
Ezequiel ficou revoltado que a Carol furou a fila pra ele, porque ele tem muita honra, mostra o respeito pelas pessoas que o personagem tem, só que ao mesmo tempo ele vai pra cirurgia, tipo, o episódio sugere que ele vai pra cirurgia. Mas eu acho que ele vai ficar bem sim, não acho que vai morrer nem nada não. E é claro, voltando pro ponto de Hilltop, agora sim a gente tem o Lance mais uma vez executando suas manipulações, tentando dar a sua cartada final aí nesse episódio de manipulação master, pra convencer a Meg. Muito doido, tipo, parece que ele tá assim, tipo, mexendo tudo que ele tem na mente nessa cena pra tentar convencer a Meg. No meio disso temos essa cena de ação, né, que vale destacar pra dar aquela quebra de clima, pra mostrar que ainda existe zumbi no mundo, que é legal da gente ver, mas é só uma cena de ação que não tem tanto sentido. Tem um pouco, né, pra questão da Diane lá. O fato da Diane e os outros ali decidirem ir embora, né, tipo, não estão aguentando mais ter que matar zumbi, não estão aguentando incertezas. E isso é meio que um teaser pra gente de Meg ficando sozinha aos poucos. Cada vez mais ela vai ficando sozinha. Galera de Alexandria já foi, outros já aceitaram de outro lado. Obviamente eu também pulei o ponto que ela nega, né? E a explicação do porquê que a Meg recusa é porque ela acha que o preço que vai ter que pagar por aceitar tudo isso pode ser alto demais, tipo, a liberdade, né? O episódio deu um teaser sobre isso na fala da Rosita, quando ela fala que sente falta dessa liberdade. E é claro, encaminhando pro fechamento, tem essa parte do Eugene, tipo, de resumo, eles se reconciliaram, lindo, isso aqui é desinteressante pra mim. E o episódio termina consagrando, como eu sempre falo, mais ainda o Lance como o vilão dessa parte. A Pamela mostrando que sabe das intenções do Lance, que sabe que a intenção dele é ficar com a Alexandria pra ele, só que ao mesmo tempo ela dá o aval, o que é muito perigoso. Esse final aqui dá um medo, mostra pra gente que ele vai ser realmente meio que o vilão, vai chantagear geral. Eu não vou falar spoilers de mais pra frente na história, mas você que acompanha aqui sabe, agora sabe, né, que é o Lance que vai fazer aquelas coisas que eu contei. Logo eu falo mais. No geral, minha nota pra esse episódio vai ser um pouco mais baixa do que o dos outros, vai ser 7.5, porque pelo menos pra mim é um episódio com algumas coisas que faltam, algumas eu citei, né? Ele é mais lento mesmo, toda temporada de The Walking Dead tem isso, só que ao mesmo tempo também eu não baixo mais a nota porque também ele anda com a história. É um episódio importante pra construir como é que vai ser essa treta do final dessa parte 2. Já tá organizando-se o campo pra isso. Enfim, coloca nos comentários aí o que você tá assistindo, o que você acha, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação. Já já eu volto com a análise de trailer do episódio 13, então se inscreve aí pra você não perder nada e no mais é isso aí. Um abraço, fui!